homem saiu para semear. Algumas sementes caíram no meio do caminho e não caíram em terra boa. Apareceram passarinhos e comeram essas sementes. Mas o semeador, muito persistente, continuou a semear. E outras sementes caíram na terra cheia de pedras. As sementes brotaram e as plantas cresceram, mas quando o sol apareceu, as plantas morreram porque não criaram raízes profundas. Mas o semeador, persistente, continuou a semear e algumas sementes caíram no meio dos espinhos. As plantas cresceram, mas morreram sufocadas pelo espinho. O semeador, persistente, continuou a semear e algumas sementes caíram em terra boa. Essas sim produziram muitos frutos. Sabe, Jesus com essa história quer nos mostrar o quão persistente ele é. Vocês sabem quem é o semeador nessa história? Jesus, isso mesmo! E vocês sabem o que são as sementes nessa história? As sementes são as palavras de Jesus. E vocês sabem onde essas sementes foram semeadas? Essas sementes foram semeadas no nosso coração. Que coisa séria, né? Muitas vezes não deixamos a palavra de Deus entrar no nosso coração. Acontecem coisas que nos impedem de estar perto da palavra de Deus. Vocês sabem o que são os pássaros nessa história? Os pássaros estão representando o diabo. Nossa, que horror! Mas por que Deus usou pássaros que são tão lindos para representar o diabo? Sabe por quê? Porque o diabo ele é esperto. Ele não nos afasta da palavra de Deus com coisas ruins. Ele nos afasta da palavra de Deus com coisas boas. Sabe quando a gente recebe visita repetidamente em casa na hora do culto? Ou quando a gente começa a achar que a palavra de Deus é chata, que tem muitas outras coisas mais legais para fazer? Dessa forma, o diabo nos afasta da palavra de Deus. Vocês lembram que eu falei na história que a palavra de Deus, as sementes, caíram no meio dos espinhos e morreram sufocadas? Pois então, muitas vezes sufocamos a palavra de Deus com os nossos afazeres. O futebol, o passeio, videogame, celular, festas. Criamos na nossa vida muitas atividades e no meio de todas elas não deixamos uma parte do nosso tempo para ir à igreja e escutar a palavra de Deus. E quando a gente escuta a palavra de Deus lá de vez em quando, sabe o que pode acontecer? Quando surgem as dificuldades, doenças, quando a gente perde alguém muito querido, ou quando falamos de Deus para as outras pessoas e elas acham que isso é besteira, ficamos muito tristes, não é verdade? Pois então, sem a palavra de Deus firme e enraizada no nosso coração, dificilmente saberemos quem poderá nos dar força para enfrentar todos esses momentos. Mas se a palavra de Jesus estiver enraizada no nosso coração, aí sim buscaremos força, ânimo, consolo no lugar certo, em Cristo, que nos ama, nos cuida, protege e dirige a nossa vida. Então, galerinha, sejam imensamente agradecidos a Jesus
porque Ele insistentemente semeia a sua palavra em nosso coração, para que nós possamos produzir frutos bons, amar os nossos pais, ajudar em casa sem reclamar, falar sempre a verdade e sempre obedecer. Vamos fazer uma oração? Querido Jesus, esteja sempre no nosso coração. Te agradeço por semeares em meu coração a tua palavra de amor, que me ensina e me orienta a sempre pedir perdão e perdoar. Me orienta a ser bom filho, bom irmão, bom colega e ser sempre teu exemplo aqui neste mundo. Obrigado por seres insistente comigo. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.